Seja muito bem-vindo à primeira aula do evento O Retorno Cripto. O meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. E ao longo dessa semana eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar e ganhar dinheiro com as criptomoedas de uma forma séria, igual a um trader profissional. Você vai aprender tudo o que é necessário para investir e ganhar dinheiro no mercado cripto no curto, no médio e no longo prazo, seja fazendo buy and hold, swing trade, day trade ou até mesmo scalp. Não importa o momento de mercado, seja na alta ou na baixa, é possível lucrar com criptomoedas. E a prova disso foi o que aconteceu nessa semana com a alta do Bitcoin, que atingiu o maior preço da moeda nos últimos 2 meses. Quem estava preparado conseguiu lucrar. A prova disso são os resultados que eu e os meus alunos tivemos. Não apenas nessa movimentação, mas também em todas as outras que aconteceram em 2023. E esses resultados que vocês estão vendo agora são todos de 2023. Enquanto muitos estavam chorando e com medo, nós estávamos lucrando em cada uma dessas oportunidades. E você sabe como a gente fez isso? Simples, usando as estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessas 3 aulas. E se você pensou que seria difícil, fique tranquilo que isso é tudo muito mais simples do que você imagina. Ainda mais com um indicador e estratégias que eu vou te mostrar ao longo dessas aulas. Você vai conseguir aplicar esse conhecimento mesmo que esteja começando do zero e tenha pouco dinheiro para investir. Não importa o cenário político do país, a crise mundial ou qualquer outro contexto em que o mundo esteja. O mercado pode despencar e o valor das criptomoedas caírem, mas você ainda assim pode lucrar. Se você aprender tudo que eu vou te ensinar essa semana, você vai descobrir que é possível ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer momento. Na verdade, em momentos como o que o mundo está passando agora, as criptomoedas e principalmente o Bitcoin são o refúgio para proteger o seu capital. Quem domina as técnicas e estratégias certas e sabe analisar o mercado com base em fundamentos, tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, seja na alta ou em qualquer eventual baixa das criptomoedas. Os grandes investidores sabem disso e não é à toa que neste exato momento eles estão investindo muito dinheiro para aumentar as suas posições em Bitcoin. É por isso que eu continuo investindo e ganhando dinheiro nesse mercado. E não só eu, mas também os meus alunos que sabem usar as técnicas e estratégias certas para cada um dos momentos. Nesses eventos eu sempre gosto de lembrar o caso do Antoniel, um dos meus primeiros alunos lá atrás em 2020. Ele começou com R$500 e em pouco tempo, aplicando as estratégias que eu ensino, ele conseguiu ganhar mais de R$30 mil. Fala, Crypto Traders, tudo bom? Aqui fala o Daniel. Acredito que aí alguns já me conhecem do grupo dos Tubarões. Venho aqui contar um pouco da minha história para vocês. Eu basicamente comecei no mercado cripto, como todo mundo começa a investir sem conhecimento algum, perde muito dinheiro, só depois que bate muita cabeça que vai pensar em investir em conhecimento. Então, eu comecei basicamente com $100, não tinha computador, só tinha um telefone para investir e conheci o Diego no YouTube. Depois participei do primeiro grupo dele, que foi o The Watchers. Depois de muita insistência minha e de outras pessoas, ele lançou a primeira mentoria e eu não perdi tempo, comprei logo, que foi uma coisa que me deu basicamente uma visão completamente diferente do mercado. E depois de assistir diversas vezes a mentoria, repetir muitas aulas, eu finalmente tive bons resultados no trader, né? Os meus $100 viraram, vou converter para real, R$500 viraram R$30 mil em apenas 3 meses. Aí foi que caramba, eu finalmente consegui, finalmente adquirir o conhecimento necessário para investir. Mas aí não parou, né? Eu comecei a estudar, repetir várias aulas, treinamento, ver vários vídeos diversas vezes. Eu vou lá no gráfico, faço replay, faço várias cenas, vou estudando. E aí você, com foco, determinação, você aprende muito rápido. Então, se você está disposto a investir, não perca essa oportunidade, porque não sei quando que vai ser a próxima oportunidade que você vai ter. Então, se você tem essa oportunidade agora, cai para dentro. E sem falar que quem faz ou quem fez a mentoria tem a oportunidade exclusiva de no final participar do grupo seleto, que é o famoso grupo dos Tubarões, que ali você vai colocar tudo em prática, você vai ver como funciona o dia a dia de um trader profissional, sem falar que ali o Diego posta as análises deles, simples, fácil e eficaz, conhecimento, visão diária do mercado, que te dá uma visão do mercado totalmente diferente. Você vai ficar muito mais safo como investir seu dinheiro, ter aquela paciência, mentalidade do trader, né, que é o mais importante de tudo. Então,
Cara, não perca essa oportunidade se você realmente quer investir no mundo cripto e se realmente quer saber como investir. Participa aí do Missão Cripto, que é pra gente se ver lá no final, no grupo dos tubarões. Tamo junto. E não foi só com a valorização das criptomoedas. Na verdade, esse mesmo resultado que ele teve poderia ter sido alcançado mesmo na baixa. Imagine o que é possível em um momento tão positivo quanto o de agora. Talvez eu nem precisasse dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, você vai conseguir ter ganhos explosivos que você nunca imaginou. Olha só o exemplo dessa operação aqui embaixo. Esse aqui foi o meu resultado de trade em agosto, foram um pouco mais de 20 mil dólares e nos últimos 3 meses foram mais de 62 mil dólares. Aqui estão todos os meus trades que eu abri e fechei, olha só, todos os trades estão aqui para qualquer pessoa ver. E atualmente eu estou em mais 2 posições de trade que estão me dando um pouco mais de, aqui ó, um pouco mais de 500 dólares de resultado. Olha a data em que ela foi feita, mesmo diante de uma baixa do mercado eu consegui fazer uma operação que gerou muito resultado. Ou então esse aluno que na semana passada conseguiu fazer um belo trade com a alta do Bitcoin. As pessoas que mais ganharam dinheiro na história foram aquelas que souberam aproveitar momentos como o que estamos vivendo agora para fazer pequenos investimentos e construírem verdadeiras fortunas. Nesse momento, a única coisa que você precisa é de uma orientação certa e seguir a receita. Com ela, você pode ter certeza que pode ter ganhos como o que eu te mostrei agora e aumentar consideravelmente o dinheiro que você tem na sua conta, viver do mercado ou investir o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. E para você que acha que não tem tempo por causa do seu emprego, da sua empresa ou dos seus negócios, pode investir em qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Afinal, o mercado não para. São 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, você pode ganhar dinheiro de madrugada, à noite, de manhã ou até mesmo no final de semana, inclusive nos feriados. As criptomoedas são uma modalidade de investimento que chegaram para ficar. O mundo inteiro já entendeu isso e até mesmo os grandes investidores estão vendo o mercado cripto e uma oportunidade para investir e blindar o seu patrimônio. Depois dessa semana você vai entender que as moedas digitais são um investimento do futuro e se você realmente quer ganhar dinheiro e alcançar a sua liberdade com o mercado financeiro, você vai precisar dominar as técnicas e estratégias certas para lucrar nesse mercado. Seja para ganhar dinheiro como um trader ou mesmo para blindar os seus investimentos. Estamos no início de uma nova era de investimentos e o Bitcoin nunca esteve em tanta evidência quanto está tendo agora. Seja na baixa ou na alta do mercado como estamos agora, todos sabem que a melhor forma de proteger o seu dinheiro está no mundo das criptomoedas, sem governos, sem burocracia, sem guerras e sem crises. Então, não perca tempo. Aproveite o máximo essa semana para aprender exatamente o que você precisa saber para ganhar dinheiro com o mundo cripto agora. Assista a aula até o final e deixe nos comentários as dúvidas, elogios, sugestões e o que mais você quiser. Lembrando que durante a aula eu vou te explicar como você pode ter a chance de ganhar R$2.000 no Pix, então não pule nenhuma parte desse vídeo e assista todo o conteúdo. Você vai ter várias chances de ganhar durante essa semana e a melhor forma de ganhar é acompanhando todos os nossos encontros. Aproveite ao máximo essa experiência e faça o melhor uso possível desse conteúdo. Agora vamos conferir o cronograma da nossa semana. O nosso evento foi dividido entre 4 encontros. O primeiro encontro é hoje. Ao longo dessa aula eu vou te mostrar as oportunidades do mundo cripto ainda em 2023 e por que esse continua sendo um mercado sólido e como você pode ganhar dinheiro com qualquer cenário desse mercado. E você só precisa de 4 pilares para isso e eu vou te mostrar e ensinar. Depois a nossa segunda aula será na próxima sexta-feira. Na segunda aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas, mesmo que nunca tenha investido nem R$1 em qualquer outra modalidade de investimento. Não importa o cenário do mercado. Você vai ver como é simples e prático investir nesse mercado. E não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoins ou qualquer outro ativo. Existe um passo a passo sério e validado para que você consiga ganhar dinheiro de uma forma consistente no mundo cripto e eu vou te mostrar. Então partimos para o nosso terceiro encontro que será na outra segunda-feira. Lá eu vou revelar as principais técnicas dos criptotraders que ganham dinheiro com as criptomoedas no curto, no médio e no longo prazo. Aquela turma que eu te mostrei aqui antes no vídeo e que estão ganhando dinheiro mesmo com o cenário de mercado de 2023. Você vai ver como é possível começar com pouco, mas ganhar muito dinheiro se você investir e operar nesse mercado de uma forma correta. E não é só isso, eu também vou te ensinar a melhor estratégia para trade e para você operar em momentos de baixa do mercado. Eu vou te mostrar como eu invisto o meu dinheiro em criptomoedas quando não existem grandes valorizações. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na outra quarta-feira, no dia 11 de outubro.
Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e assumir um compromisso de aprender a operar e ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos e rentáveis do mercado financeiro dentro da minha mentoria fechada, para enfim sair do zero e aprender como identificar as melhores oportunidades nesse mercado e operar como um verdadeiro trader profissional, ganhando dinheiro em qualquer momento de mercado e através de formas que a maioria das pessoas desconhecem. Agora, antes da gente partir para o conteúdo da primeira aula, eu quero me apresentar para você. Se você não me conhece, essa é uma chance de você descobrir porque eu posso te ajudar a fazer os investimentos mais lucrativos da sua vida e te ajudar como conquistar a sua liberdade financeira através das moedas digitais. E se você já me conhece, essa também é uma chance para você me conhecer um pouco melhor e saber o que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que conhecendo um pouco da minha jornada, você vai se inspirar por saber que você está no caminho certo. Bom, eu entrei no mercado financeiro lá por volta de 2008. Naquela época eu não tinha muito dinheiro para investir, então eu comecei com algo em torno de R$ 2.000. E até que eu me saí bem. Eu investi em ações, eu fui pegando o jeito do mercado, como o mercado funcionava, e no final das contas aqueles R$ 2.000 acabaram se transformando em um pouco mais de R$ 30.000 dentro de um período aí de 3 a 4 anos. Eu não sei se para você isso é muito ou pouco, mas naquela época eu achei bem interessante porque era muito dinheiro para mim. Só que como nem tudo são flores, por volta de 2012 o mercado sofreu uma reviravolta e naquela época eu perdi em torno de 96% do meu dinheiro todo em uma única tacada. Aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei bem desanimado. Só para você ter ideia, eu fiquei sem operar no mercado por volta de 12 meses, um ano inteiro sem encostar no computador, isso mesmo. Eu não ficava olhando mais gráficos, parei de acompanhar o mercado e acho que nem mesmo cheguei a abrir a conta da corretora. Apesar desse trauma, eu acabei levantando a cabeça, superei esse medo e decidi voltar para o mercado e não aceitar essa perda. Foi um pouco depois dessa época que eu decidi começar a operar com Bitcoin e as criptomoedas. Eu já conhecia um pouco sobre o assunto, mas depois desse trauma eu decidi mergulhar de cabeça. E foi a melhor coisa que eu fiz. De lá para cá, passei a viver das minhas operações em criptomoedas e ganhei muito mais dinheiro do que no mercado tradicional. Criei diversas empresas na área, fui professor universitário e pude participar dos momentos mais significativos na história das criptomoedas nesses últimos anos. Agora, diante dessa nova fase, eu quero compartilhar com você uma chance de ganhar dinheiro no mercado que me trouxe até aqui, para você investir o seu dinheiro de forma inteligente e conquistar uma liberdade financeira e não daqui a 10, 20 ou até mesmo 50 anos. Meu papel aqui é te mostrar como você pode ganhar dinheiro nesse mercado e dominar as técnicas e estratégias certas para isso. Agora vamos lá, vamos partir para o conteúdo. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a aprender a como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. E quero saber quem vai ficar comigo até o final do Retorno Cripto. Se você está comprometido, digita aí nos comentários CryptoTrader. Afinal, essa semana foi feita para você e a sua opinião importa muito. Agora vamos ver na prática como isso tudo funciona. E para a gente entender o cenário mundial atual, a gente tem que entender o que é dinheiro. E a verdade é que poucas escolas ou quase nenhuma delas ensinam de verdade o que é o dinheiro e como ele foi se transformando ao longo desse tempo para a gente entender o perigo que estamos vivendo hoje. Para você começar a entender mais sobre isso, a gente tem que voltar milhares de anos atrás e ver como que as pessoas trocavam itens, como que as pessoas faziam compras. Antigamente era tudo feito através do escambo. Você tinha um item, a pessoa tinha outro, você trocava o seu item pelo item daquela outra pessoa. Era muito difícil você precificar algo porque você não tinha uma tabela geral para custo de cada um desses itens. Você trocava uma galinha por farinha ou você trocava ovo por por arroz, você fazia trocas e você ia vivendo assim, através de trocas. Aí que começaram a utilizar o ouro como uma moeda de troca. As pessoas tinham ouro guardado em casa e elas saíam e trocavam a pepita de ouro por outros itens. As pessoas compravam casas, compravam as coisas, tudo através da base do ouro. Por quê? Porque o ouro é o ativo mais puro que existe nesse planeta Terra hoje e o ouro é um ativo escasso. É muito difícil você ir lá e imprimir ouro, ou você ir lá, como que você arruma ouro hoje? Você tem um trabalho árduo de extração de ouro e você tem uma grande utilidade desse item para várias coisas que existem no planeta Terra hoje. Até nosso celular hoje tem ouro dentro dele. Vamos lá. Então as pessoas começaram a utilizar ouro para fazer esses escambos e logo veio as moedas de ouro. As pessoas criaram moedas de ouro porque era muito mais fácil de você transportar, você tinha um valor para cada uma delas, a grama certinha de ouro em cada uma dessas moedas. Então as pessoas sabiam quanto que de ouro tinha dentro daquela moeda e quanto que aquilo valia no mercado. Bom, começou a se ter muita circulação de ouro
E aí que vieram os ourives da época, né? Eles tinham aquelas casas onde falavam, olha, você tem 10 moedas de ouro aí. Para você não ficar carregando essas moedas de ouro, vem aqui, guarda aqui comigo, eu vou fazer a custódia e a segurança dessa moeda para você e eu te dou um papel dizendo que aqui comigo você tem essa quantidade de ouro. E aí as pessoas, com muito menos risco do que você andar cheio de ouro lá na Idade Média, começaram a utilizar o papel moeda, que é o que a gente chama de papel moeda. Era um papel que você tinha o seu ouro guardado e você começava a utilizar esse papel para fazer pagamentos. Você tinha papel de uma moeda de ouro, papel de 2 moedas de ouro, e aí a pessoa que recebia esse papel tinha o direito de ir lá no ourives onde você deixou guardado o seu ouro e falar, olha, estou aqui com o papel do Diego, ele me deu aqui uma moeda de ouro. Aí você trocava esse papel por uma moeda de ouro guardada. E assim que começou na civilização a introdução do papel como a gente conhece hoje. Logo depois disso, começaram a ter a civilização mais moderna, começaram a abrir os bancos e a gente tem o que a gente chama de fiat. Fiat significa moedas fiduciárias, ou seja, moedas de países. Dólar, euro, ien, real, todas essas moedas são consideradas moedas fiat. E essas moedas são controladas pelos governos locais, ou seja, o Brasil controla a moeda do real, os Estados Unidos controla a moeda do dólar. A União Europeia controla a moeda do euro. E no início dessas moedas, quando elas começaram a ser surgidas, tinha um acordo chamado de Acordo de Bretton Woods. E o que era isso? É cada $1 de moeda emitida pelos países, eles tinham que ter $1 em ouro guardado, justamente para os países terem um controle de quantas moedas eles podem emitir, porque eu não posso criar mais moedas se eu de fato não tiver o ouro guardado. Então, esse acordo de Bretton Woods fez com que os países não pudessem sair imprimindo dinheiro, porque eles tinham que comprar ouro para ter uma reserva de valor em cima da moeda que eles estavam dando para a população. E o acordo de Bretton Woods foi até o ano de 1971. Foi em 1971 que Richard Nixon, um presidente dos Estados Unidos, falou, olha só, acordo de Bretton Woods não existe mais. A gente não precisa mais guardar ouro para cada $1 emitido. Por quê? Porque o nosso governo já é muito grande, a nossa economia já é muito forte, falando dos Estados Unidos. A gente já está muito grande nesse mercado e a gente não precisa mais ter ouro guardado para cada nota de dólar que a gente vai emitir, porque a nota de dólar é muito forte. A confiança está no nosso país. E aí ele acabou com o acordo de Bretton Woods e não precisava ter mais ouro guardado. A impressão de dólar, moedas novas, começou a disparar porque ele não tinha mais que ter o ouro guardado, ou seja, podia imprimir dinheiro à vontade, impressora ligada, e quando você começa a imprimir muito dinheiro, tem algo chamado de inflação, e é a inflação que mata o poder de compra do seu dinheiro silenciosamente. Você não sabe, mas desde que o dólar foi criado, a moeda americana foi criada, ela perdeu 99% do seu poder de compra. Ou seja, há 50 anos atrás, $1 podia comprar muito mais coisa do que você gasta $1 hoje para você comprar. Tudo isso porque nos últimos 24 meses, tá? Nos últimos 24 meses, os Estados Unidos imprimiu mais de 50% de todos os dólares que estavam em circulação. Então imagina que você está com a impressora ligada, você imprime mais dinheiro, a dívida dos Estados Unidos está aumentando, ele precisa imprimir mais dinheiro e aí gera uma inflação, é como se fosse uma grande pizza. E aí, imagina que aqui é todo o dólar do mundo, tá? Você tem um pedaço dessa pizza. E aí tá você aqui, você tem $2 guardados. Você tem um pedaço dessa pizza. Quando você imprime mais dinheiro, você não está criando outra pizza aqui. Você está dividindo a sua pizza com mais pessoas. Ou seja, o dólar que você tem passa a valer muito menos comparado ao que ele valia. Então esse é o problema da inflação, e a inflação é uma consequência da gente não ter mais o ouro como o backup e reserva de valor das moedas fiduciárias. E a inflação está comendo no mundo inteiro. Não acha que é só nos Estados Unidos, é no Brasil, é na China, é em qualquer lugar. Por quê? Porque você tem uma impressão livre de dinheiro e você não tem mais um lastro por trás
dessa moeda, você não tem mais um lastro segurando o valor dessa moeda. E aí na nossa linha de evolução, logo depois a gente veio para o cartão, né, que na verdade é o banco digital. O cartão significa que você tem um banco digital. E você não deve saber, mas só 7% de todo o dinheiro que existe no mundo, imagina todo o dinheiro que tem em circulação na sua conta bancária, todo o dinheiro que existe no mundo, somente 7% desse dinheiro existe de uma forma física. Os outros 93% são números que você vê na tela do seu computador quando você acessa a sua conta bancária. Então são números que, de fato, apenas números na tela do seu banco. E no Brasil e no mundo existe um negócio chamado de reserva fracionária. E a reserva fracionária significa que o banco só precisa ter 20% do seu dinheiro disponível em caixa. Ou seja, quando você deposita R$10 na sua conta bancária, ele pega desses R$10, começa a gastar 8, emprestar para as outras pessoas e sobram 2 do seu dinheiro de fato. Então, se todo o mundo, tá? Se todo mundo quiser sacar, juntou todo mundo aqui, o Brasil inteiro quiser sacar, os Estados Unidos inteiro quiser sacar o dinheiro do banco, vai apitar um alerta vermelho, porque eles só têm 20%, e nos Estados Unidos acho que até menos, acho que até 10%. Só tem 10% de toda a sua reserva. E olha como é que funciona em uma escala de... Imagina que você deposita 10, ele tira 8, ele empresta 8 para outra pessoa, e aí dos seus 10, tá? Só tem 2. E aí essa outra pessoa pega esses 8 e compra um carro. Então essa pessoa pegou 8 e comprou um carro de uma outra pessoa. A pessoa que vendeu o carro pega esses 8 e deposita 8 aqui, e aí você só precisa ter 1,60, porque ele vai emprestar 6,4 para uma outra pessoa. E essa outra pessoa pega um empréstimo e compra um item de uma outra pessoa que deposita no banco 6,4. Ou seja, você tem um número fictício no banco muito maior do que o de fato ele existe real, porque é o mesmo dinheiro entrando e saindo da conta bancária. Então o sistema financeiro é esse, e é por isso que a gente está passando por vários problemas, e agora eu vou te mostrar como que o Bitcoin soluciona todo esse problema aqui, porque ele foi criado para solucionar todo esse problema que existe hoje no mundo, e que o ouro, quando a gente volta aqui, e que o ouro era uma grande solução para isso, porque você não pode imprimir ouro, você tem um custo de extração, o ouro é escasso, existe um certo limite de quantidade de ouros no mundo, e se você sabia, também tem uma outra informação que se você juntar todo o ouro que já foi extraído no planeta Terra, não enche 2 piscinas olímpicas dessas que vocês estão vendo aqui na tela. Então, olha por que o Bitcoin surgiu e como que ele vai solucionar todo esse problema. O Bitcoin surgiu depois da crise de 2008, quando o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, esse banco que você está vendo aqui agora, quebrou, e as pessoas que tinham todas as suas economias e todo o seu dinheiro dentro desse banco perderam absolutamente tudo. Essas pessoas perderam tudo nos bancos, porque a crise de 2008 foi uma crise que pegou muito forte nos Estados Unidos, e isso acabou dilacerando as economias das pessoas. Imagina, você tem todo o seu dinheiro guardado no banco, você tem todo o seu dinheiro investido e você perde absolutamente tudo. Então, o Bitcoin surgiu a partir disso, de 2008, onde um grupo, ninguém sabe quem é o criador de fato do Bitcoin, é um codinome chamado de Satoshi Nakamoto, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma pessoa, enfim, a gente chama isso de ethical hacking. É literalmente você fazer um hack do bem, né? Você é um hacker do bem, para criar problemas e solucionar problemas que existem na internet e no mundo digital. Então, em 2008, esse grupo de pessoas viu o que estava acontecendo no mundo e falou, caramba, como é que a gente consegue solucionar esse problema? Criaram uma moeda que funciona através da internet, porque a internet começou em 1990 e poucos e a internet hoje é muito utilizada no mundo inteiro. Criaram uma moeda na internet, tem um grande problema. O grande problema é que você tem o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copia e cola. Então, qualquer moeda que é criada na internet, você tem esse problema e essa dificuldade da pessoa gastar a moeda 2 vezes. Só que Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, criou um negócio chamado de blockchain, cadeia de blocos. E uma cadeia de blocos funciona mais ou menos assim. Você tem um bloco,
e esses blocos rodam a cada 10 minutos, tá? Então a cada 10 minutos sai um bloco novo. E quando você envia uma transação de Bitcoin de uma pessoa para outra, ele fica registrado nos blocos. O A mandou um Bitcoin para a pessoa B, o C mandou para D um Bitcoin, e esse bloco fica estampado na internet e ninguém consegue mais voltar lá atrás e alterar isso. Então a cadeia de blocos imagina que você tem uma padaria e aí você marca lá, ó, vendi um pão por tanto, vendi 2 pães, vendi 5, vendi um sonho, vendi uma coca, e você registra aquilo. A cadeia de blocos é a mesma coisa, só que com as transações que ocorrem no mundo do Bitcoin. E o Bitcoin é a primeira forma. Esse aqui sou eu e esse aqui é você. O Bitcoin é a primeira forma que uma pessoa pode enviar valores para outras pessoas sem uma instituição financeira no meio. Ou seja, você não precisa de um banco para transferir Bitcoin, você não precisa de nenhum aplicativo financeiro para você transferir Bitcoin. É a primeira forma que uma pessoa pode enviar para outra. E voltando aqui nos blocos, olha como ele foi criado. E voltando aqui nos blocos, lembra que um bloco a cada 10 minutos. Satoshi Nakamoto fez o seguinte: olha, no primeiro bloco eu vou dar 50 Bitcoin de recompensa, 4 anos depois eles passam para metade, ou seja, a cada 4 anos corta a recompensa de Bitcoin desses blocos minerados pela metade, passa para 25, depois passa para 12,5, depois passa para 6,25 e a cada 4 anos a gente vai cortando a emissão de novos Bitcoins. Então, isso dá um total de 21 milhões de unidades até o ano de 2144. Então, o Bitcoin vai ser minerado até o ano de 2144, totalizando 21 milhões de unidades. Por quê? Um bloco a cada 10 minutos, dando 50, depois você corta, dando 25, você corta, soma 21 milhões e a gente vai até 2144. Atualmente já tem 19 milhões de unidades mineradas. Então, a grande parte dos bitcoins já estão circulando aqui entre nós. As outras partes vão ser mineradas até esse ano. E como é que funciona o processo de mineração? É muito simples. Vocês devem estar se perguntando, caramba, isso é muito difícil. Você tem a blockchain aqui, tá? Esse é o nosso mundo. Aqui está o Brasil, aqui está os Estados Unidos, aí tem a Europa, e aí a África, e aí todos os países aqui. Uma forma de você dar uma segurança enorme para o Bitcoin é que para você minerar Bitcoin, para você trabalhar essa rede, você precisa ligar um computador na internet. Então, uma vez que você liga o seu computador na internet, ele fica trabalhando para resolver problemas matemáticos complexos, gastando literalmente a placa de vídeo ali, ó, fritando a placa de vídeo, gasta energia e soluciona um problema. E ele autentica uma transação de um bloco para o outro. Então, são milhares de computadores nos Estados Unidos, na Europa, Brasil deve ter algumas coisinhas, porque a energia no Brasil é muito cara. Os países inteiros interligados através da blockchain, todos eles conectados e solucionando problemas do Bitcoin, minerando novos Bitcoins e autenticando novas transações. Então, hoje, o poder computacional do Bitcoin já é mais de 500 vezes o poder computacional da Google, porque qualquer pessoa pode criar uma fábrica. Olha essa fábrica de Bitcoin aqui, que está aparecendo na sua tela. Isso é uma fábrica que é utilizada para autenticar e receber pequenas taxas. Você ganha nos bitcoins minerados e você ganha uma pequena taxa em cada autenticação de cada transação. Diego, o que acontece se um país proibir Bitcoin? Não vai mudar nada, porque todos os outros países vão estar conectados na internet, vão estar funcionando. E se você tirar um país de jogo, não muda absolutamente nada no Bitcoin. A única forma de você acabar com o Bitcoin é você acabando com a internet no mundo inteiro. Mas se você acabar com a internet no mundo inteiro, já viu, né? Então ele foi criado para ser algo, uma reserva de valor, assim como o ouro. Isso sustenta o valor dele a longo prazo. Se você pegar o ouro é negociado há mais de 200 anos e o ouro está quase no seu topo histórico. Ou seja, o valor do ouro se sustenta, o valor do Bitcoin se sustenta. São ativos escassos e de alta tecnologia e de alta usabilidade. Já dinheiro de papel, o valor do seu dinheiro vai perdendo ao longo dos anos. Por quê? Porque você tem uma impressão muito grande de dinheiro fazendo o seu valer cada vez menos. Então, é por isso que os grandes empresários estão observando por ouro e Bitcoin como garantir
reserva e garantir que o valor do seu dinheiro seja permanecido no alto para os próximos anos. Aqui agora na prática como funciona um trade em criptomoedas. Eu tenho dois trades abertos aqui, um em SNX, um em Tomo. O trade de Tomo está me dando um pouco mais de 4.400 dólares e o trade em SNX está me dando um pouco mais de 619 dólares. E olha só o porquê que eu fiz esses trades. Aqui, por exemplo, eu tenho Tomo e olha o meu indicador. Meu indicador está mostrando que Tomo está com todas as tendências em tendência de alta. E isso me diz que o ativo tem uma maior probabilidade de continuar a valorizar. E aqui eu encontrei um padrão gráfico que é um padrão gráfico que tende a ter continuidade de alta. Aqui eu tenho uma xícara, é o copo da xícara com a alça. Isso aqui é uma xícara e a xícara tem um padrão de continuação de tendência, ou seja, nesse tipo de movimento de padrão gráfico, em uma tendência nítida de alta, eu montei posições aqui, compradas, esperando que a gente tivesse movimentações de alta, posicionei o meu stop abaixo do ponto de suporte anterior e estou surfando uma movimentação aonde já está me dando um pouco mais de 4.400 dólares de lucro. Tudo isso através de padrões gráficos, indicadores e tendências. Por exemplo, aqui nos últimos 90 dias de trade, eu consegui um resultado de 62 mil dólares e nos últimos 30 dias foram mais de 21 mil dólares, somente utilizando essas estratégias que eu vou ensinar para vocês aqui e como que eu de fato utilizo isso no meu dia a dia. Então são padrões gráficos que me indicam e me dizem como que eu posso surfar e aproveitar essas tendências e junto com a direção e o direcionamento de cada uma dessas tendências. Claro que ativos onde tem todas as tendências em tendência de alta vão estar mais fortes do que ativos que têm tendências em movimentação de baixa. Olha, ativos que me dizem que tendências estão em movimentação de baixa não são tão interessantes para você operar comprado, mas aí você pode pegar esses ativos fracos e operar vendido, porque no mundo do trade você pode abrir tanto um long, que é uma movimentação de alta, né? Você compra esperando que o ativo vá subir, ou você monta um short, você vende esperando que o ativo vá cair. E se o ativo cair, você lucra da mesma forma como se você estivesse lucrando em uma movimentação de alta. Então é exatamente isso que traders fazem. Traders podem pegar ativos que estão muito fracos e surfar uma onda de desvalorização de uma criptomoeda, por isso que tem criptomoedas aqui como o Pepe, onde eu indiquei há muito tempo atrás que a gente teria uma grande desvalorização e a gente veio surfando ondas de queda. Olha como o Pepe caiu mais de 50% desde que a gente indicou uma possível movimentação de queda. Então a gente pode surfar movimentações de queda e surfar movimentações de alta também, baseado nas tendências desses ativos, tendência de alta e tendência de baixa. E tudo isso é possível através dessa pessoa aqui. Esse aqui é o chamado de Munehisa Roma. Ele foi o criador da análise técnica no século 17. Ele era um trader de arroz. Naquela época era muito famosa você fazer trade de arroz no Japão. E ele começou a ver que o preço oscilava muito e ele queria entender se aquele preço estava em uma movimentação de alta ou uma movimentação de baixa. Através dessas velas aqui, e essas velas nada mais são do que as mesmas que a gente utiliza hoje para fazer a nossa análise técnica, através dessas velas aqui ele começou a mapear se o arroz estava em uma tendência de alta ou se o arroz estava em uma tendência de baixa. Imagina você ter o mapa da tendência daquele ativo e ninguém mais ter, ninguém sabia a tendência do arroz e ele começou a mapear que o arroz estava em uma movimentação de alta. Essas velas aqui funcionam da seguinte forma: uma vela vermelha significa que o preço abriu no topo e fechou na base. As sombras são por onde o preço correu. E a vela verde é exatamente ao contrário. A gente abriu na base e fechou no topo. E aí você tem a sombra de onde o preço correu. Então ele começou a mapear e ele ficou bilionário naquela época porque as pessoas não tinham conhecimento em análise técnica e ele sabia se um ativo estava numa tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então é a mesma coisa hoje você entender se o ativo está numa tendência de alta ou uma tendência de baixa. Quem não entende de tendências e compra criptomoedas aleatórias pode estar comprando uma criptomoeda que está em uma super tendência de baixa e ela ir perdendo valor ao longo do tempo. Ou quem tem conhecimento vai buscar as criptomoedas em tendência de alta e vai conseguir lucrar muito mais diante das suas análises. Bom, quais são as primeiras coisas que um trader precisa ter para ele começar a fazer trade
e entender sobre análise gráfica no mundo das criptomoedas. Primeiro ponto é você abrir a sua conta na corretora. Eu utilizo a Bybit, o link de abrir a sua conta está aqui embaixo, e é importante que você abra a conta através do meu link para você ganhar bônus exclusivos. Então, uma vez que você tem conta na Bybit, você pode fazer o depósito Fiat. Fiat, como a gente aprendeu, é dinheiro de papel, dinheiro fiduciário. Você faz o seu depósito Fiat, vai aparecer lá para você fazer um Pix, você transfere da sua conta bancária com Pix diretamente para a sua conta da corretora. Uma vez que o seu dinheiro está na conta da corretora, você pode comprar qualquer criptomoeda que você imaginar. Então é só você fazer o Pix, bota o valor que você quer, dá um confirma aqui e imediatamente você já tem os seus valores dentro da sua conta da corretora. Ele vai aparecer aqui na sua conta Spot, vai aparecer aqui todos os seus saldos dentro da corretora, e através desse movimento aqui você já pode começar a comprar as suas criptomoedas. O ideal é que você troque real por dólares através do comprar aqui com apenas um clique. Você troca real, tá? Por dólares, quero trocar R$200 por dólares, vai me dar 39,08 dólares. Então, a partir de dólar, você já consegue comprar muito mais criptomoedas e ter acesso a todas elas. Você também vai precisar de uma conta no TradingView. TradingView é esse site que você faz análise gráfica. Você consegue botar absolutamente tudo, inclusive o meu indicador, dentro desse site aqui para fazer análise gráfica, e aqui que vai ter todas as ferramentas que você vai utilizar para fazer trade no seu dia a dia. E uma das coisas que eu acho mais interessante no Bitcoin, observando a história do Bitcoin como um todo, olha só, o Bitcoin sempre esteve em tendência de alta em vários tempos gráficos. Se eu botar um tempo gráfico de 6 meses, olha como as coisas começam a ficar interessantes. Olha o Bitcoin. Bitcoin, desde que ele foi criado em 2010, que foi essa primeira negociação aqui, até hoje, ele está em uma tendência de alta. Olha como a tendência de alta no Bitcoin é muito nítida desde 2010. E aí você vai me falar, pô, Diego, beleza, mas as pessoas às vezes falam que o Bitcoin cai muito. Como que ele cai se ele está numa tendência de alta? Bom, uma coisa que existe no mundo do trade é o tempo gráfico. Então a gente tem aqui tempos gráficos diferentes. Por exemplo, essa vela aqui está representando 6 meses de negociação de preço, tá? E ela pode representar um mês, uma semana ou um dia. Se ela está representando 6 meses de negociação de preço nessa movimentação aqui, eu consigo dar zoom dentro disso. Como é que é dar zoom, Diego? Você tem aqui 6 meses de movimentação de preço. Se eu botar em um dia, eu tenho aqui o período de 6 meses compilados em várias velinhas durante o dia, para saber o que aconteceu diante desses 6 meses que o preço abriu naquele ponto e fechou naquele outro. Só que olha como fica mais interessante, tá? Beleza, 6 meses está numa tendência de alta. Se eu botar em uma semana, aqui eu vejo uma tendência de baixa. Se você está em uma tendência de baixa no tempo gráfico de uma semana e você está em uma tendência de alta no tempo gráfico de 6 meses, saiba que eventualmente você vai encontrar uma base de preço e o preço vai continuar a subir. Caramba, Diego, parece complicado, mas eu vou te explicar exatamente como funciona. Olha aqui no tempo gráfico de um mês. Olha todas as movimentações de preço do Bitcoin. Aqui a gente tem um padrão que é muito típico no Bitcoin, chamado de curva parabólica, tá? Eu vou te mostrar exatamente o que é uma curva parabólica. Curva parabólica é quando o preço tem uma grande valorização. E aí, desde 2010 aqui eu tenho o Bitcoin, e historicamente o Bitcoin foi o ativo que mais teve curvas parabólicas no planeta Terra, tá? Não tem nenhum outro ativo no planeta Terra que teve mais de 3 curvas parabólicas. Uma curva parabólica é quando o Bitcoin, ou quando um ativo tem uma grande valorização. A primeira negociação do Bitcoin foi em 2010, onde um usuário pagou 0,05 centavos de dólar por Bitcoin, e ele comprou 2 pizzas pagando 10 mil unidades de Bitcoin. E desde 2010 a primeira curva parabólica fez o Bitcoin subir mais de 60.000%. Só que uma curva parabólica é quando você tem uma grande valorização, mas quando ela é rompida, você tem uma retração média de 80% a 95%. Então a primeira curva parabólica rompida, o Bitcoin caiu 95%. As pessoas ficam, oh meu Deus, o Bitcoin caiu muito. Só que se você comparar desde que ele saiu da base até o momento da queda, ainda assim uma ótima valorização. Não tem nenhuma ação, nenhum papel de ação que tenha valorizado tanto quanto o Bitcoin valorizou até a queda do ano consecutivo.
Então, a segunda curva parabólica fez o Bitcoin cair 85%. A terceira curva parabólica fez o Bitcoin cair 85%. Só que olha as valorizações dessas curvas parabólicas. 68.000% em uma, aqui a gente tem 13.000% em outra, 2.000% em outra. Só que todas elas fazem o Bitcoin cair 80% a 90%. Olha, caiu 77% nessa. A próxima curva parabólica do Bitcoin pode levar o Bitcoin facilmente acima dos 100 mil, tá? 100 mil dólares seria essa linha aqui, amarela, e 500 mil dólares seria a segunda linha amarela. Então, facilmente o Bitcoin pode atingir algo entre 100 e 500 mil dólares nesse próximo ciclo de movimentação de alta. E a gente nitidamente já criou a base de preço aqui no tempo gráfico de 6 meses para ir em busca desse próximo ciclo e próxima valorização. Então, criptomoedas tendem a ter grandes valorizações. Só que quais são os melhores momentos de comprar? Como que eu entendo o melhor momento de comprar? Bom, se eu for no tempo gráfico de uma semana, eu vou começar a utilizar indicadores. Olha só aqui embaixo, eu tenho um indicador aqui chamado de índice de força relativa. E ele me mostra quando um ativo está em pânico ou quando um ativo está em euforia. Se você tem uma tendência de alta e o ativo entra em pânico extremo em tempos gráficos maiores, você tem oportunidade. Olha só como o índice de força relativa, aqui em 2015, ele me apontou que o Bitcoin estava entrando em pânico extremo. Em 2019, em novembro de 2019, de novembro de 2018, ele me apontou que o Bitcoin estava entrando em pânico extremo. E em junho de 2022, ele me apontou que o Bitcoin estava entrando em pânico extremo. Você consegue identificar qual é a relação entre todos esses pânicos extremos que ele me aponta no Bitcoin? Olha isso. Criou uma base de preço, pânico extremo, criou base de preço. Pânico extremo, criou base de preço. Pânico extremo, criou base de preço. E é nitidamente aquela frase que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Aqui a gente estava literalmente ao som dos canhões, pânico extremo, todo mundo falando que o Bitcoin ia cair, ia derreter, ia pro zero, ia morrer e tudo mais. E a gente criou uma base de preço e subiu mais de 15.000% desde então. Aqui é a mesma coisa, grandes valorizações. Aqui é a mesma coisa, possíveis grandes valorizações futuras. Então, é algo que eu utilizo no meu dia a dia de indicadores, estratégias e técnicas para eu tirar totalmente as emoções de jogo, porque se eu ficar nas emoções, ouvindo o que todo mundo tem para falar, vendo os sentimentos das pessoas do mercado, vai cair, vai derreter, vai para zero, tem que parar de fazer isso, mas os indicadores estão gritando, falando que não é isso que eles estão falando, aproveite essa oportunidade. Então, se você entender sobre os indicadores e como que eles funcionam e te auxiliam no dia a dia, você com certeza vai ter um melhor resultado do que se você não entender sobre análise técnica e ficar escutando o que todo mundo tem para falar. Eu sempre comparo como voar um avião. Imagina que o piloto de um avião está lá pilotando o seu 747 e entra em uma nuvem turbulenta e começa a sacudir tudo. Ele vai olhar para onde? Para os instrumentos, ele vai olhar para os indicadores, ele vai olhar para a velocidade, para a altitude, para tudo que está indicando no instrumento. Ele não vai perguntar lá atrás para as pessoas que estão no avião: e aí, o que vocês acham? Todo mundo vai falar: acho que vai cair. Mas ele olha para os instrumentos e ele sabe: eu tenho que virar para a direita, eu tenho que ir reto aqui, eu tenho que subir, descer aqui e pronto. Deixou todo mundo em casa são e salvo. É exatamente no mundo dos investimentos. Se você ficar escutando o que todo mundo tem para falar e as pessoas que não entendem como funcionam os instrumentos, elas não vão ter noção do que está acontecendo e não vão conseguir fazer trades e ter resultado no mundo das criptomoedas. Esses trades foram feitos especificamente, exclusivamente, através dessas estratégias, indicadores e tendências que vocês vão aprender ao longo dessa semana de aulas. E a mágica do trade está aqui, a mágica dos investimentos para você comprar criptomoedas certas, para você fazer trade, para você ganhar dinheiro do mercado, a mágica está aqui. Olha só, aqui eu tenho uma tendência nítida de alta. Olha só, tempo gráfico de uma semana está numa tendência nítida de alta, né? A gente cria base de preço, 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 base. Olha quantas bases de preço a gente teve nessa formação de alta e olha quanto que a gente valorizou desde que a gente confirmou uma tendência de alta. Uma tendência de alta é confirmada com um movimento de pivô de alta. Esse é um pivô de alta. Formou um topo, fundo ascendente, topo ascendente. Confirmou a tendência de alta.
Pivô de baixa é baixa, topo descendente e perdeu o fundo. Isso é um pivô de baixa, confirma uma tendência de baixa. Então, confirma a tendência de alta, confirma uma tendência de baixa. Olha como aqui a gente confirmou uma movimentação de alta, né? A gente teve um pivô de alta, um pivô de alta, confirmou movimentação de alta e deu sequência. Desde a sequência iniciada, a gente teve uma valorização aqui de quase 8 a 9 mil%. Só que olha quando a gente perdeu, a gente tinha um fundo aqui, tá? E aí a gente confirmou aqui um pivô de baixa. O pivô de baixa encerrou o ciclo de alta. E aí a gente teve desvalorizações. Desde que a gente encerrou o ciclo de alta, a gente teve uma desvalorização de 50%. Só que olha o que é mais interessante diante disso tudo. Vou marcar aqui todas as bases de preço, tá? Olha só, a gente tem a base de preço aqui, a gente tem a base de preço aqui, a gente tem a base de preço aqui, uma aqui e uma aqui. Olha aqui, no semanal eu tenho uma tendência de alta. Se eu botar no tempo gráfico de 4 horas e voltar lá atrás, no ano de 2017, quando isso aconteceu. Vou voltar lá atrás, no ano de 2017, para você ver que quem fica olhando apenas para um tempo gráfico, às vezes as pessoas botam, vou olhar só no 15 minutos, vou olhar só no 60 minutos, só no 4 horas. Não vou observar em absolutamente tudo. Olha como as pessoas deixam passar muitas informações importantes. Estou voltando aqui em 2017 e olha o nosso indicador, o que ele vai gritar pra gente. Olha só, se você tá aqui no ano de 2017, você tá observando só no tempo gráfico curto, durante 2 dias de queda brusca, você fala, caramba, ferrou, o preço vai desabar. Aí o seu indicador começa a te mostrar lá, pânico extremo, é igual um avião apitando, pânico extremo. E aí as pessoas, meu Deus, corram para as colinas, olha só, pânico extremo, pânico extremo, pânico extremo. Aí aqui novamente a gente tem todas essas bases de preço, olha, pânico extremo. Tudo aqui você tem pânicos extremos no nosso índice de força relativa. E aí as pessoas acham que é o quê? Acham que é o fim, acham que esse ativo vai desabar. Só que não, você precisa de correções em tempos gráficos maiores. É igual você, uma placa tectônica, ter que fazer a movimentação dela lá. O maior vai movimentar um pouquinho, só que o menor vai ser um grande terremoto, vai ser uma catástrofe. Se você não observar no tempo gráfico maior para você saber o que está acontecendo, você vai cair sempre nessas ondas de pânico aqui, você vai virar de fato a liquidez do mercado. Você vai virar a ponta, né, de liquidez do mercado que vai vender diante de todos esses pânicos extremos. E olha só, como aqui no tempo gráfico diário eu tenho uma tendência de baixa nítida. Olha o que uma tendência de baixa no tempo gráfico diário faz. Ele faz a gente ir criar uma base de preço no semanal. Ou seja, o semanal está aqui. Quando eu venho formar essa pernada aqui do semanal, o tempo gráfico diário sai de uma tendência de alta e entra em uma tendência de baixa. Aqui o diário está numa tendência de baixa. E aí aqui ele está numa tendência de alta novamente. E aí quando ele entra, ele confirma o pivô da tendência de alta, ele estabeleceu a base no semanal, estabeleceu a base no semanal. Parece complicado, mas é muito mais simples do que realmente parece. E eu tenho certeza que na próxima aula eu vou te mostrar um mapa que você vai entender absolutamente tudo sobre essas tendências e em vez de entrar em pânico junto com o mercado, você vai aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Hoje eu te mostrei as oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para os próximos meses e próximos anos e quais são os primeiros passos que você precisa para começar a operar nesse mercado. Provei que mesmo na baixa do mercado é possível você ganhar dinheiro com as operações de trade. Na próxima aula nós vamos um pouco mais a fundo. Você vai entender por que qualquer pessoa pode operar nesse mercado e as múltiplas formas de ganhar dinheiro com as criptomoedas. E tem mais uma coisa, eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram e na live de amanhã eu vou selecionar uma pessoa para fazer uma transferência de R$2.000 diretamente para a conta da sua corretora. O comentário selecionado deve marcar 3 pessoas e comentar o que mais está gostando nessa semana. Se você quiser ter a chance de ganhar, corre lá e faça isso assim que essa aula acabar. E eu tenho mais um aviso. Muita gente está perguntando sobre a mentoria CryptoTrader e na próxima quarta-feira eu vou revelar uma condição especial que eu preparei para essa turma. Caso você já tenha interesse em reservar uma vaga, clique no link da descrição e preencha a aplicação. Temos milhares de pessoas participando do nosso evento e essa é uma forma que você garante que você não vai correr o risco de perder a sua vaga. A próxima turma depois dessa só vai acontecer provavelmente lá para o meio de 2024. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha
tenha gostado da nossa aula e se você gostou é só clicar no like desse vídeo e depois deixar um comentário aqui embaixo para que eu possa ver que esse conteúdo está realmente contribuindo com a sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar ela nos comentários também, que eu e a minha equipe vamos ler todas e responder uma a uma. Te vejo na próxima aula, até a sexta-feira.